Abra sua Bíblia, Mateus 5. Bem-aventurados pobres de espírito, porque Deus não pode enriquecer alguém que se acha rico. Deus não pode encher alguém que está cheio. Então, pobre de espírito é aquele que se esvazia diante de Deus e Deus enche. Depois, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Diga comigo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então nós vamos aprender o que não é ser manso e o que é ser manso. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Assim que eu te peço que vocês que podem, não faltem nesses cultos, porque nós estamos colocando uma base sólida na sua fé com a santa palavra de Deus, uma base tão forte que quando vir os ventos, tempestades, não vai te derrubar, nem você e nem a sua família. Amém, queridos? Vamos ler então, Mateus capítulo 5, verso 5 diz assim: Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Pai querido, que eu diminua para que o Senhor cresça, realiza nessa noite aquilo que só o Senhor pode realizar, e eu te darei toda a honra e toda a glória. Repreende o devorador, livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, de toda a barreira. Satanás fique do outro lado da linha, uma ordem em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, essa bem-aventurança está na contramão dos valores do mundo. O mundo sempre rejeita os valores do reino de Deus. A humanidade pensa em termos de força, de poderio militar, poderio bélico, econômico e político. Ou seja, o mundo acredita que quanto mais agressivo a pessoa é, ou o Estado é, mais forte ele é. Esse é o pensamento do mundo. Jesus, porém, disse que não são os fortes e os arrogantes que são felizes, e nem são eles que vão herdar a terra, mas os mansos. Ser cristão é ser totalmente diferente. Diga comigo, somos nova criatura, temos um novo nome, uma nova vida, uma nova mente e um novo reino. Me ajuda lá com a Dominique, Kelly, por favor. Ser manso. O que não significa ser manso? Não é um atributo natural. Diga comigo, ser manso não é um atributo natural. Então, a mansidão não é uma boa índole, uma pessoa educada socialmente, não apenas algo externo, convencional, mas uma atitude interna. Dobre atenção. Essa mansidão é uma obra da graça no coração, do fruto, do Espírito que atua dentro de você. Charles Spurgeon dizia que ser manso não é virtude, é graça de Deus. Em outras palavras, eu e você não conseguimos isso naturalmente. É uma mudança, é um tratar de Deus, é um fruto do Espírito, é um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Preste atenção, ser cristão, ser manso não é virtude, é graça. Ninguém é naturalmente manso, só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados, podem ser mansos diante de Deus e diante dos homens. Ser manso não é, escute isso, ser mole ou ficar impassivo diante dos problemas. Tem gente que acha que ser manso é ser mole, é não fazer nada, é não abrir a boca, é não fazer. Ser manso não é ser tímido, não é ser covarde, não é ser medroso, fraco ou indolente.
As pessoas mansas foram profundamente vigorosas e enérgicas. Elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. Elas enfrentaram açoites, prisões e a própria morte por seus posicionamentos. Os mártires da Bíblia, por exemplo, e da história, foram homens mansos, mas que se posicionaram. Jesus era manso e humilde de coração, mas ele usou o chicote para expulsar aqueles homens que estavam vendendo, fazendo um comércio dentro do templo. Elas enfrentaram, elas tiveram coragem, Jesus teve coragem para morrer na cruz em nosso lugar. Ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Ser manso não é ser conivente. Não é ficar em cima do muro. Tentar agradar a gregos e troianos. Ser neutro. Viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria. Ser manso não é ser passivo nem indeciso. Conta-se a história de uma pessoa que estava em cima do muro e estava Deus e o diabo olhando. E Deus falando para a pessoa, sai daí de cima do muro e vem para cá, vem para a fé, vem para esse lado. E o diabo não falava nada, não expressava posição. E alguém disse assim, por que Deus está chamando a pessoa para vir para o outro lado e você não fala nada? E ele disse, porque quem já está quem está na indecisão, quem está em cima do muro, já está do meu lado. Deus te chamou você para ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Ou crê ou não crê. Nós precisamos entender isso. Quem quer agradar todo mundo não agrada a Satanás, mas a Deus não dá. Você tem que se posicionar, entender quem você é no reino, entender quem é você em Deus, entender o que Deus quer de você, fazer o que Deus espera de você, não o que os outros querem. Entender para que você nasceu, qual é o teu chamado, qual é o teu sonho, qual é o teu posicionamento. Amém? Ser manso não é ser conivente, não é ficar em cima do muro. Ser manso também não é apenas controle emocional externo. Veja isso. Há pessoas que conseguem manter a calma, têm domínio próprio diante de situações adversas, mas não conseguem abrandar as chamas da alma. Ou seja, por fora aparentemente está bem, mas por dentro eles são como um vulcão, que estão sempre em ebulição. Elas não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro. Elas são apenas aparentemente calmas. Elas mantêm as aparências diante dos homens, mas não são calmas aos olhos de Deus. Elas não falam mal, mas desejam mal. Elas não fazem mal, mas alegram-se intimamente com o fracasso dos seus inimigos. Por isso que Jesus disse assim, se você odiar o seu irmão, se você pensar na morte do seu irmão, você é assassino. Porque, na verdade, você não tem coragem de fazer, mas dentro de você já matou ele. Tem gente que não teve coragem de adulterar, mas dentro dele ele já adulterou. Deus falou, então não tem diferença nenhuma, porque Deus sonda o coração. Então vamos lá, o que significa ser manso? Essa palavra é muito importante, irmãos, porque Deus está nos moldando, nos trabalhando. E na religiosidade, no meio da família, e em situações você vai ver que o próprio Satanás vai usar pessoas para querer dizer, agora você é crente, você não pode falar isso, você não pode fazer. Então eles acham que você ser cristão é você ser um pamonha. Pelo contrário. Ninguém se posicionou tanto quanto o Senhor Jesus. Amém? E no reino espiritual você precisa se posicionar tanto diante de Deus como diante dos demônios.
Você lembra quando o apóstolo Paulo passou e o diabo disse, ó, lá vai, esse aí é homem de Deus mesmo. E quando você é de Deus, Satanás tem que respeitar. Estava contando para Célia, um pouco antes de subir aqui para o altar, que teve uma pessoa que entrou no relacionamento de um amigo meu, uma ovelha, um amigo, alguém que eu oro, e essa mulher entrou na vida dele e ela foi falando mal de todo mundo, tirando todo mundo do convívio dele. Satanás puro, Jezabel. Ela não tem uma pombagira, não tem um pombal todo. Porque tem gente que não tem a pombagira, tem um pombal todinho. Sabia? Tem gente que não é o diabo que entra nele, não. É ela que entra no diabo e endemonia o diabo. E ela foi, e o diabo fala mesmo, ele acusa. Esculachou todo mundo. Falou mal de todo pastor, mas quando chegou na minha vida, eu falo isso escondido atrás da cruz. Ela disse, esse aí é o homem de Deus. Era o diabo falando na boca dela, eu sabia. Mas até o diabo, levanta a tua mão, até o diabo vai ter que reconhecer que Deus é contigo. Ah, mas meu cunhado está endemoniado. Ah, mas meu filho está endemoniado. Ah, mas o meu genro está endemoniado. Ah, mas o namorado da minha... Pode ser o capeta chupando manga, irmão. Ele vai ter que reconhecer que é autoridade na sua vida. E ele vai ter que reconhecer que Deus te ouve, que Deus é contigo e com você ele não pode. Celebrante que minas. Então vamos lá. O que significa ser manso? Uma pessoa mansa, diga comigo, uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Diga isso, é submissa à vontade de Deus. Você é submisso à vontade de Deus? Você conhece aquele falso humilde? É aquele que se faz de humilde, mas ele só faz o que ele quer. Ele não faz a vontade de Deus. Irmão, eu conheço gente que é rica e é humilde. E eu conheço gente que é pobre, não tem um pau para dar num gato, mas é arrogante, nariz empinado. Não ouve ninguém, acha que sabe de tudo. Ontem eu fiz um post no Facebook, as pessoas mais burras que eu conheço são os que sabem de tudo. Quem sabe tudo não sabe nada. Quem acha que sabe de tudo não sabe nada. E a gente, quando é jovem, a gente acha que sabe de tudo, sim ou não? E a vida vai ensinando que a gente não sabe de? É ou não é? Então ouça seu pai, ouça tua mãe, ouça teu pastor, leia a Bíblia, aprenda. A Bíblia é tão linda que ela não esconde os erros. Ela podia esconder o erro de Davi ou não? Ela podia dizer, mas o... Hein? Já pensou Moisés? Recebendo a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Ele sendo o mais manso da terra, ele bateu na rocha e não entrou na... Já pensou? Mas aquele povo lá, irmão, se fosse nós não batia na pedra, não. Nós matávamos eles tudo. Ô povo desgranhento. Nada estava bom para aqueles infelizes. Ele preferia ficar comendo repolho no Egito. Vai para lá, tomar escotada, desgranhento. Ei, mas nós somos igual, somos ou não somos? Aí imagina Moisés escrevendo as leis, hein? Não adulterarás, Moisés diz, estou dentro. Não dirás falso testemunho, Moisés diz, comigo. Não farás imagem de escultura, Moisés diz, sou eu mesmo, Senhor. Eu que o Senhor me escolheu. Não matarás, ele diz, não serve para mim. O homem que escreveu a lei já tinha matado. Para nós entendermos que não depende de nós, depende dele. Não depende de quem faz, que nem eu nem você somos nada. Mas Deus é tremendo na nossa vida. Aleluia. Abraão mentiu, o pai da fé. A Bíblia não esconde os erros. Para quê? Para nós aprendermos. Para nós aprendermos. Amém? E às vezes parece que você está fazendo papel de bobo. Porque você está trabalhando, você está obedecendo, você está dizimando, você está vindo no culto, você está colocando Deus em primeiro lugar. E parece que o outro está prosperando e você está só se lascando.
Só que no meio da caminhada você vai ver uma coisa. Que o diabo primeiro mostra coisa boa e depois vem a picada da serpente. Mas com nós primeiro é a dificuldade. Primeiro Deus pôs o povo de Israel aonde? No deserto. Mas depois colocou na terra que mana leite e mel. É gafanhoto e mel silvestre. Não é mel silvestre depois gafanhoto. Ou seja, primeiro é a luta. Só que depois Deus põe você na vitória. Amém ou não amém? Você vai ver isso na sua caminhada. Você vai ver. Então vamos lá. Uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Diga assim: Deus, que eu seja sempre obediente à tua vontade. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus. Não murmura. Ela aceita a vontade de Deus de bom grado. Ela diz como Jó: temos recebido o bem de Deus com prazer. Porventura, não receberíamos também o mal? Irmãos, eu sou fã do Jó. O cara crente é o Jó, irmão. Esse Jó era embaçado. Você sabe o que me faz mais admirar o Jó? É que ele não dá isso aqui pro diabo, nada. Ele despreza Satanás. Ou não? Ele despreza Satanás. Jó é uma lição para nós que colocamos o diabo em tudo. Tem gente que põe o capeta no pedestal. Jó disse: na minha vida é Deus que faz o bem, é Deus que faz o mal. Na minha vida quem trata é Deus, e na sua? Na minha vida, quando ele fecha uma porta, ele sabe o que ele está fazendo. Na minha vida, quando ele afasta alguém de perto de mim, é porque ele ouve conversas que eu não tenho poder para ouvir. Ele afasta a gente da minha mesa, porque ele conhece o coração, aleluia. Ele me tira de situações, ele faz até o meu carro quebrar se for preciso, para me dar um livramento lá na frente. Na minha vida, quando eu ganho é Deus, e quando eu perco é Deus, porque a minha vida está na mão dele. Glorificado seja Deus, aleluia. Vamos fazer um pacto com Deus aqui essa semana? Você não vai pôr culpa em diabo e não vai falar do nome do diabo essa semana. Você vai começar a olhar tudo enxergando Deus. E você vai ver que coisa tremenda. Uma pessoa mansa é como Paulo. A missionária Rosângela abriu muito bem o culto. Aliás, as palavras aqui de abertura estão todas ficando cada vez melhores. Estou feliz de ver. Uma pessoa mansa é como Paulo, que sabe viver contente em toda e qualquer situação. Ele dá sempre graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. Levanta a tua mão. Diga assim: até o que aconteceu ruim na minha vida essa semana vai cooperar para o meu bem. Você crê? Você crê? Você crê? Se você não tivesse perdido alguma coisa, você não era quem você é hoje. Se aquilo tivesse dado certo lá, você não estava aqui hoje. O manso é aquele que foi domesticado. Você já foi domesticado? A palavra manso era empregada para descrever um animal domesticado. Um potro selvagem causa uma destruição. Irmão, você já subiu num potro selvagem? Tenta. Um potro domado é útil. Uma brisa suave refresca e alivia. Um furacão mata. O manso morreu para si mesmo. Ele foi domesticado pelo Espírito. A mansidão é fruto do Espírito. Ele está sob autoridade, sob controle. Ele obedece às rédeas. Eu fico brincando, o Javier dá risada, que eu falo que eu estou adestrando a Kelly ainda. A bicha é brava, viu? A Kelly devia ter nascido homem, irmão. Quem aguenta? Eu estava contando pro Javier, quando chegar a gente comprava os cavalos, novo, né? E aí eu fui ver como é que adestrava. Deus vai me dar um cavalo aqui na Flórida.
Vai, vou para o monte a cavalo. Eu só ia monte a cavalo. Deus vai me dar. Eu já estou orando. Presta atenção. Aí quando chegava o cavalinho novo, eu achava que já era, né, mais que mansinho, que lindinho. Irmão, tenta subir. Sabe como é que o adestrador fazia? Ele pegava um saco de arroz ou um saco de cimento, 50 quilos, irmão. Amarrava nas costas e deixava. Aí o bicho dava coisa. Ficava lá sozinho, lá, dando coisa para todo lado. Depois que cansava, aí ele ia e montava. Então assim é nós. Se você não quiser ouvir Deus, não quiser obedecer, sabe o que Deus vai fazer? Vai botar 50 quilos de problema nas suas costas. Vai deixar você dar coisa à vontade. Aí quando você tiver mansinho, ele punga no seu cangote. Agora é pra cá. Pra cá, sim senhor. Pra lá, sim senhor. Não adianta, irmão. Você vai disputar com Deus? E aquele jegue que Jesus entrou com ele em Jerusalém? Era virgem. Mas Jesus montou nele, ó. E é o que Deus vai fazer com essa pessoa rebelde da sua família. É o que Deus vai fazer com ovelha que não gosta de ouvir pastor. Às vezes eu vejo uns com espírito independente. É lindo. Eu falei, que lindo. Parece que eu estou vendo Jesus metendo 50 quilos nas costas dele. E aí, pastor, misericórdia. Você não ouve? Mas depois ele põe você na direção. Aí o bicho, quando está adestrado, é gostoso, viu? Você não precisa nem fazer esforço. Só que, ó, ele já vira. Para lá, ó. Diga, Jesus, obrigado que o Senhor está me adestrando. O quê, irmão? Tem uma conversa com os crentes para você ver quem que eles foram. Outro dia eu e a Kelly começamos a falar com os nossos pastores, só tinha treva, irmão. Na igreja só tem 13. Tudo louco. Aí você olha assim, esse irmão é uma benção, porque Jesus adestrou ele. Deus é mais. Tem coisa que é bom nem falar. Glória a Deus. Levanta a sua mão e diz assim, Jesus, tome as rédeas da minha vida. O manso é aquele que tem a força sob controle. Não significa que você perdeu a força. Agora você é muito mais forte que outrora. Ele tem domínio próprio. A Bíblia diz que é mais forte. Diga isso para você não esquecer. Diga, é mais forte o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. O manso é aquele que não reivindica seus próprios direitos. Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmão, quando nós irmão, isso tem uma força tão grande. Quando você tem o direito de reivindicar algo e você põe na mão de Deus e você não põe em sua mão, Deus põe. E Deus exalta. E Deus honra. Uma pessoa mansa é aquele que está disposto a sofrer o dano. Como Paulo escreveu aos Coríntios, numa demanda entre irmãos, ele está pronto a sofrer o dano em vez de buscar levar vantagem. Uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Nós não temos nenhuma dificuldade de fazermos uma oração de confissão e dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Nós admitimos isso, confessamos isso. Mas se alguém nos chama de pecador, nós não aceitamos. Não admitimos ser diante dos homens aquilo que admitimos ser diante de Deus. Não aceitamos que os homens nos tratem da mesma maneira que admitimos ser para Deus. O manso é aquele que não defende, não luta para defender sua honra. É aquele que já está no chão. Aquele que já está no chão não tem medo da queda. Conta-se a história de um dos maiores missionários atuais, chama irmão André, é um holandês da Missões Portas Abertas. E uma irmã escreveu uma carta fazendo pesadas acusações contra ele.
E ele chorou, pediu a Deus graça. Esse irmão André, a última vez ele tinha batizado mais de 100 do exército na época do Saddam Hussein, um homem que deu a vida. Estude a vida dele, você vai amar. E essa pessoa fez acusações contra ele, e ele chorou e pediu a Deus graça. Então ele sentou e escreveu uma carta dizendo assim: minha irmã, eu concordo com você. Eu sou muito pior do que você descreveu. Se você me conhecesse como Deus me conhece, certamente você teria sido muito mais forte nas suas acusações. Quebrou. Eu lembro de uma vez de um amigo, estava passando, um homem que Deus usou para salvar tanta gente. E ele infelizmente passou por um divórcio terrível. E aí ele começou a apanhar com força. E ele estava pregando a palavra ao vivo no rádio. E aí uma pessoa ligou e começou a xingar ele ao vivo, falar mal, julgar, colocar ele no inferno. E ele disse assim: olha, minha irmã, eu não me enxergo como você está dizendo, mas sabe de uma coisa? Se eu sou isso que você está falando, não atire mais pedras em mim. Ora por mim. Preciso da sua oração. Você pode orar por mim agora? Ao vivo. E aquela pessoa se desmoronou. Porque, na realidade, meus irmãos, existe uma mensagem pregada no dia de hoje. Que você é, você pode, você tem, você faz. Mas a Bíblia diz que Deus conhece nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Graças a Deus que cuida de nós, que nos ajuda nas nossas fraquezas e que tem paciência conosco. Quando nós entendemos isso, queridos, nós estamos prontos para viver as maravilhas de Deus. Mas quando nós queremos ficar mostrando para os outros que não somos, nós somos como os fariseus, que ficava mostrando: ai, como eu jejuo, ai, como eu sou santo, ai, como... Enquanto aquele homem diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aleluia. Uma pessoa mansa suporta injúrias. Uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Um espírito manso não se inflama facilmente. Davi dá o seu testemunho. Coloca aqui para mim, por favor. Salmos 38, verso 12 e 13. Olha o que Davi disse: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia, mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a minha boca. Forte isso, hein? Isso é uma maturidade tremenda, sim ou não? Você crê que Deus vai te dar essa graça? Olha a maldade que estavam aquelas pessoas. Olha o que ele diz. Procuravam fazer mal, e armavam cilada, e imaginavam mal todo dia. Porque quando a pessoa tem o olho mau, irmão, não adianta você ficar justificando. Tudo que você fizer, ela vai achar algo ruim em você. Tudo. Tudo. Se você não está fazendo o que você não está fazendo, você está fazendo o que você está querendo se aparecer. Tudo. Porque Jesus disse: se os olhos forem maus. Imagina eles olharem para Jesus e chamarem de demônio. Como que alguém olha para Jesus e vê Beelzebul, irmão? Explica para mim. Na verdade é porque o Beelzebul estava neles. Amém ou não amém? Só que quando a gente amadurece, a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Jesus não deixou de ser Jesus porque eles acharam que ele era Beelzebul. E você é o que Jesus disse que você é. Para de ficar preocupado com o que os outros acham. Para de viver querendo mostrar para outro. Para de querer... Irmão, seja feliz você, sua família, Deus. Seja feliz com o que Deus tem colocado na tua mão. E para de se importar o que o outro acha, deixa de achar. Aleluia.
algumas coisas que se opõem à mansidão. Precipitação. Uma pessoa precipitada fala antes de pensar, age antes de refletir, se destempera facilmente e perde o controle emocional, não é uma pessoa mansa. Basílio comparava a ira à embriaguez, e Jerônimo, pai da igreja, dizia que há mais pessoas embriagadas de ira do que de vinho. A ira descontrolada suspende o uso da razão. Muitas pessoas são frias na expressão da sua fé, mas vivem em estado de ebulição quando se trata da ira. A Bíblia diz que nós devemos ser tardio ao irar-se. Maldade. Uma pessoa mansa não faz o mal, não fala mal e nem deseja o mal. Vamos repetir isso? Diga, uma pessoa mansa não faz o mal, não fala mal e nem deseja o mal. Vamos repetir de novo para nós gravar isso aqui? Diga, uma pessoa mansa não faz o mal, não fala mal, nem deseja o mal. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. 1 João 3,15. Coloca aqui para nós. 1 João 3,15. Olha isso aqui. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Vamos aproveitar isso aqui, fazer uma limpeza. Se precisa perdoar alguém agora, tire essa carga. Não perdoar e achar que o outro vai ficar mal é a mesma coisa de você tomar um copo de veneno e achar que o outro vai morrer. Quando você não perdoa, a pessoa não sai do teu lado, você pega o avião, ela senta com você, você deita na cama, ela deita junto. Tira esse capeta. Sai fora. Perdoe. Amém ou não amém? Conheço gente que não perdoou, morreu de câncer. Porque aquela coisa vai matando por dentro. Sai disso. Isso não é para você. Você não perdoa porque você é bonzinho nem porque você é trouxa. Você perdoa porque você é inteligente. Jesus disse assim: se você perdoar os homens as suas ofensas, o seu pai te perdoa. Quem é que precisa do perdão de Deus todo dia? Então eu não posso ficar reclamando. Está perdoado. Amém ou não amém? Coloca aqui para mim, Ian, Mateus 5:22. Isso me faz lembrar, né? Isso aqui é tremendo para nós guardarmos. Quando Deus vem no jardim e fala para Caim: cadê o teu irmão? E ele diz: mais educado com Deus, que ele é infeliz. Ele diz: eu lá sei eu sou guardador do meu irmão. Quem não guarda seu irmão é assassino dele. Aqui nessa igreja vai ser uma coisa ou outra. Ou você vai guardar teu irmão. Como que eu guardo meu irmão? Abençoando, orando por ele, sendo uma bênção na vida dele. Amém ou não? Eu acho tão lindo, irmão. Eu acho maravilhoso. Tem gente que é uma coisa tremenda. Um coração, irmão, para a África, para a Índia. Mas põe ele na igreja que você vê. Ele não dá oi pro outro. Ai, que lindo que você é. Te conheço que te compre. É. Tem gente que é uma benção. Eu ajudo. Não estou falando que não tem ajudado, não. Nós vamos fazer aqui um culto de missões, vamos começar a ajudar. Temos ajudado. Mas primeiro você começa na tua família, na sua casa e na sua igreja. Você não consegue ser crente, não ter coração bom aqui, teu irmão que você está vendo. Conversa, irmão. Vai ganhando a quem, irmão? Hã? Tem uma turma aí que é linda, irmão, na internet. Né? Não paga uma conta de luz pro pai, não ajuda a mãe. Hã? Não tem a coragem de ligar para dizer: tá bem, tá precisando de alguma coisa? Aí acho que os outros vivem de vídeo de amor. Ah, se lascar, irmão. Se lascar, irmão. Gente assim, quero longe. É ou não é? É, irmão. Amém ou não amém? Apóstolo, mas o fulano é. Mas seja você. Não deixe de ser Jesus, que o outro é Beelzebu. Cada um dá o que tem. Amém? Deus está enchendo você de amor e de graça. E Deus vai encher a tua mão de semente para você semear. E nunca a tua sementeira vai ficar vazia. Glorificado seja Deus. Aleluia! Colocou aqui Mateus 5:22?
Diga assim: quem não guarda o sermão é assassino dele. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. O que Jesus está dizendo aqui? Que se for depender de nós, nenhum de nós estaríamos salvos. Nós temos que nos render à palavra de Deus. Amém? Outra coisa que se opõe à mansidão é a vingança. A Bíblia proíbe a vingança. Levanta a tua mão direita e diga assim: tem duas coisas. Diga, tem duas coisas que Deus não divide com ninguém. Primeira, a glória dele. Ele disse: minha é a glória. Segundo, a vingança. Deus diz: minha é a vingança. Então presta atenção. A Bíblia proíbe a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu que retribuirei, diz o Senhor. A vingança é uma usurpação de uma ação exclusiva de Deus. Presta atenção. Vou caminhar aqui para o final. Quando você tira a tua mão e você perdoa, e você abre mão, Deus toma a sua causa. E você está dizendo para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor é tão justo, tão reto, tão santo, que o Senhor não vai fazer nem mais nem menos. Irmão, a Bíblia diz que coisa dura é cair na mão do Deus vivo. Às vezes você diz assim: Deus, o Senhor não está se esquentando, não? Não. Porque você não sabe o fim das coisas que vai acontecer. Sabemos um pouco. Eu comecei a pregar o Apocalipse aí na hora das pragas, aí quando começou essa pandemia. Tinha irmão ficou desesperado. Me ligou e disse: apóstolo do céu, pare de pregar isso, que eu estou ficando apavorado. Agora a Bíblia diz que aquele dia será dia de trevas. Será dia de choro. Deus sabe, irmãos. Uma pessoa que já está em trevas, ela não precisa de mais nada. Entrega para o Senhor. Outra coisa que se opõe: fala mal. A Bíblia nos ordena a não falar mal uns dos outros. O pecado que mais Deus odeia é a língua que semeia contenda entre os irmãos. Tiago 3 diz: a língua tem o poder de dirigir freio e leme, o poder de destruir fogo e veneno. Muitas pessoas não tiram a vida do próximo, mas destroem sua reputação com a língua. A língua torna-se um mundo de iniquidade indomável e incoerente. Conta a história de uma pessoa que levantou uma calúnia contra o pastor. E por causa dessa calúnia, esse pastor foi julgado, perdeu a igreja, entregou sua carteirinha e acabou com o seu ministério. O tempo passou, esse pastor ficou tão mal que ficou enfermo, e no leito de morte, esse homem que fez essa calúnia, com o coração pesado, foi até ele. Ele diz: pastor, eu que inventei aquela calúnia, isso está pesando no meu coração, quero pedir perdão para você. O pastor olhou para ele, falou: eu te perdoo, mas eu quero te mostrar uma coisa. O pastor pegou aquele travesseiro, foi ali na janela, rasgou o travesseiro e soltou as penas. Falou: agora essas penas são as pessoas que você afastou e que se perderam por sua causa. Tenta juntar elas de novo. As pessoas acham que não vão dar conta. Muitas vezes em igrejas que eu pastoreei, irmãos, tinha essa mania. Na América não era igual, não era diferente não. Quando nós começamos aqui, tinha uma turma aí que só o sangue. Só queria fazer churrasco, festa e fofoca. Falei: aqui não.
Aí sabe como é que nós cortamos lá na plenitude? Primeira coisa que nós cortamos. O apóstolo Paulo diz assim: fiquei sabendo pela família de Cloé. Então não vem com conversa para mim, ó. Eu fiquei sabendo, ó, por... Não. Você vai falar? Vai. Então eu vou falar. Eu fiquei sabendo por fulano. Então põe a mão no negócio. Porque as pessoas, ó, eu vou falar, não fala que fui eu. Outra coisa. Você vai falar, você vai assumir. E outra coisa, nós vamos chamar a pessoa junto. Irmão, acabou a conversa. Acabou. Nós temos que cortar. Nós temos que cortar. O povo de Deus não pode ser um povo fofoqueiro. Amém ou não amém? Uma pessoa mansa perdoa as injúrias. Jesus disse, Marcos 11, 25. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Irmão, se eu não perdoo, Marcos 11, 25. Se eu não perdoo, Deus também não perdoa. Não adianta orar sem perdoar. Aleluia. Aconteceu a história de uma mulher que foi visitada pelo pastor no leito da morte. E ele disse, você está pronta para perdoar seu inimigo? Ela respondeu, eu não vou perdoá-lo, ainda sabendo que por isso estou indo para o inferno. Jesus é o nosso modelo de homem manso. Quando, olha o que diz a Bíblia, põe para mim a 1 Pedro 2, 23, olha que coisa tremenda. 1 Pedro 2, 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levanta a tua mão. Feche seus olhos. Tem alguém aqui que Deus está me dizendo que foi vítima de injustiça. Deus manda eu te dizer, eu sou teu pai e eu julgo justamente, e você ainda verá a minha honra na tua vida nesta causa, diz o Senhor. Receba. Deus me mostrava o teu coração se mexendo, agitado toda vez quanto a isso, e Deus está colocando a mão no teu sentimento e dizendo, confia em mim. Aleluia! Como deve ser o perdão? Primeiro, real. Deus não mostra o seu perdão para nós e guarda o pecado para si. Ele apaga nossos pecados como a névoa e lança no mar, e deles nunca mais se lembra. Diga comigo, e deles nunca mais se lembra. Deus perdoa e esquece, perdoa e não cobra mais. Esse é o perdão de Deus. Esse é o perdão de Deus. Então você, meu irmão, que fica toda hora jogando na cara do teu filho, da tua esposa, o que aconteceu 10 anos atrás, você não perdoou. Perdoe e esquece. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já. Isso não significa que você não vai lembrar. Mas isso não vai doer mais, porque você já está sarado. Amém ou não amém? O perdão de Deus é pleno. Irmãos, um dia Deus me pôs numa prova quanto a isso. Eu tinha um rapaz que chegou na nossa igreja. E quando eu fui expulsar o demônio dele, a gente tinha uma igreja que era de frente com uma avenida. E o diabo pegou esse menino, saiu correndo e ia jogar ele na frente do ônibus. Eu saí correndo, agarrei com ele no meio da rua e expulsei o demônio dele. Ele aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo. A irmã dele já era crente, era obreira da igreja. Pouco tempo depois vieram, fez amizade com os irmãos, falaram assim, olha, nós precisamos ajudar ele porque ficou devendo na boca de droga.
Ele andava com PCC e ele vai ser morto. Eu mandei ver quanto ele devia, juntei um dinheiro, paguei a dívida dele. Passou um tempo, ele falou, pastor, eu estou aqui participando de todos os cultos, mas eu preciso estar envolvido, porque senão eu fico sem fazer nada. O senhor não permitia eu ir com você para o rádio, estar junto com vocês? Eu falei, permito. Aí começou, pouco tempo fizemos amizade, ele começou a dirigir o carro, a gente ia para o rádio, voltava, sempre ia uma turma grande. Às vezes eu mandava fazer aquelas camisas sob medida, que eu gostava muito. Ficava com dó dele, mandava fazer igual para ele. Porque era liberdade. Aí esse menino, um dia, o capeta entrou dentro dele, ele achou que ele era pregador, que ele não dependia mais de ninguém. Chegou para mim e falou, eu agora vou tocar, vou abrir meu ministério, vou fazer a obra. Eu falei, tá bom, Deus te abençoe. Ele falou, não, mas eu vim aqui para nós fazer o acerto aí dos dias que eu trabalhei na empresa. Falei, que empresa? Aí, aqui com você aí na igreja. Não, irmão, aqui na empresa não. Não, mas eu tenho direito, já me informei. Aí eu liguei para uma advogada muito boa que a gente tinha em São Paulo. Inclusive advogada de um pastor muito famoso. Ela falou para mim, André, vê quanto ele quer e se puder paga, porque o que você vai gastar com um advogado não compensa. Eu falei, eu não estou acreditando nisso não. Ela falou, faz isso. Eu me lembrei de um testemunho que o pastor Baqui me contava, que na igreja batista de Vila Gerte, chegou um irmão e aceitou Jesus. E esse irmão era morador de rua. E eles trouxeram o irmão não tinha onde morar, não tinha onde comer, esse irmão construíram um quarto na igreja, deixaram ele lá. Um dia o irmão foi e botou a igreja no pau, pediu 80 mil reais. E ganhou. Ganhou. Eu lembrei disso. Depois de um ano, esse irmão chegou todo lascado lá na igreja. Eu lembrei disso. Chamei esse menino, fiz o cheque, olhei no olho dele e falei, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tinha muito mais para te oferecer, mas o teu olho está nas coisas da terra. Faça bom proveito, que Deus te abençoe, siga a sua vida. E ele foi. Irmãos, um ano depois, estou tudo arrepiado, ó. Sangue de Jesus tem poder. Quem aqui já sofreu ingratidão? Não, às vezes seu pastor, você vem com conversa, seu pastor fala assim, não sei, vamos ver, vamos orar. Você acha que é porque você tem amor e o pastor não tem. Mas você não sabe que eu já passei, o irmão já passou. Hoje eu não faço nada por emoção, não, não vem não. Eu faço o que Deus manda. Se Deus mandar, irmão, tá tudo tranquilo. Acabou, não quero nem saber se vai jogar no rio, vai rasgar, vai... O problema dele, Deus mandou, tá feito. Agora, por causa de coração... Escuta. Um ano chegou esse irmão sujo, voltou para as drogas, endemoniado, perdeu tudo. Falou, pastor, pelo amor de Deus, me deixa pelo menos eu voltar para a igreja e pedir perdão para a igreja. Falei, pode vir. Pegou o microfone na Santa Ceia, diante da igreja lotada, reconheceu o que fez, pediu perdão, recebeu uma nova oportunidade. Glória a Deus. Quando terminou, ele me chamou e falou assim, pastor, agora que eu já reconciliei, eu posso voltar a andar com o senhor de novo? O que você faria? O irmão deu um nó assim em minha boca. Um nó. Eu vou dar um murro nele. Te juro por Deus, me deu um nó. O Espírito Santo veio. Eu falei, meu irmão, vamos orar. Tem um livro que você deve ler, Em Seus Passos, o que Jesus faria. Eu falei, Jesus, olha o que esse menino está falando.
Jesus falou assim para mim: eu já te perdoei? Falei, já. Quantas vezes? Falei, todas as vezes. E eu te proibi de andar comigo? Falei, não, senhor. E se eu te proibisse? Eu falei, eu estava perdido. Então diga para ele que ele pode andar com você. Você pensa que ser crente é brincadeira, irmão? Você sabe o que é ser crente? É andar na contramão. Eu piso no teu pé e você me pede desculpa. Você pisa no meu e eu te peço perdão. Deus estava me testando, irmão. Porque subir no púlpito e pregar perdão é fácil. Sair na rua e falar, eu sou crente da igreja tal, é fácil. Eu quero ver quando a onça beber água mesmo. Muitas vezes Deus vai falar para você, cala a boca. Você é doido para falar tudo. Você é ser crente. Não se sinta um idiota, não. Você está numa maturidade espiritual que você não imagina. Porque Deus sabe que o velho homem, a velha mulher, o que você faria, o que eu faria. Mas nossa vida não está mais na nossa mão, está na mão do Senhor. Deus está olhando. Falei, filho, pode voltar a andar conosco. Nunca mais ele apareceu. Mas o meu coração ficou limpo diante de... Está entendendo ou não? Resolva a pendência, irmão. Resolva a pendência. Resolva a pendência. Deus vai te honrar. Às vezes você vai se sentir um tolo. Mas isso não é tolice, não. Isso é Deus na sua vida. Nós devemos ser mansos. Porque Jesus... Ainda não chegou lá, não. Deixa eu apertar aqui. Preciso terminar. Está chegando no final. Quantos acham que essa mensagem está sendo uma bênção para a sua vida? É Bíblia. Quantos pecados nossos Deus perdoa? Todos. Amém? Todas as iniquidades. Salmo 103:3 diz que é Ele que perdoa a iniquidade e cura a enfermidade. Se você é manso, você perdoa todas as injúrias. Uma pessoa que não é mansa, perdoa algumas ofensas, mas retém outras. Isso é apenas um meio perdão. Isso não é um completo perdão. Se Deus fizesse isso com você, como você estaria agora? Pergunta para o teu irmão que está do teu lado. Se Deus te perdoasse parcialmente, como você estaria agora? É forte esse negócio, irmão. Forte. É estreito. Amém? E o perdão de Deus deve ser constante. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Isaías 55:7. Até quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. 490 vezes por dia. Não há cristianismo sem perdão. Se você não perdoa, você não pode adorar, você não pode ofertar, você não pode orar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoa, você não tem paz, você fica doente, você é dominado e atormentado. Se você não perdoa o seu irmão, não é apenas a ele que você está ferindo, você está ferindo a Deus, e quem vive sem mansidão, morre sem misericórdia. Porque a Bíblia diz que do jeito que eu tratar você, se você puder ler um livro chamado... Como chama aquele livro da graça, Kelly, que eu tenho? Philip Yancey. Maravilhosa Graça. Eles estavam fazendo uma reunião entre a Rússia, país nazista, e pastores que foram perseguidos, homens deles tinham sido mortos, e depois tiveram uma reunião e tal, e
E aí foram fazer uma oração. Quando chegou para fazer a oração, foram orar o Pai Nosso. Quando eles oraram, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo, eles pararam de orar e falaram, nós vamos ter que se perdoar. Porque se nós não nos perdoarmos, eu nunca mais vou poder fazer a oração do Pai Nosso. Mas você vê as histórias, irmãos. O perdão liberta. O perdão liberta. Uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Amar os inimigos, fazer o bem a eles e orar por eles é a marca de uma pessoa mansa. A Bíblia diz que o nosso inimigo tiver fome, nós devemos dar de comer. O apóstolo Pedro diz, não pagando mal por mal, injúria por injúria, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pagar o mal com o mal é agir como um selvagem. Pagar o bem com o mal é agir como um demônio. Pagar o mal com o bem é agir como um cristão, como uma pessoa mansa. Se eu sou você, eu anotava isso aí, ó. Vamos dizer isso para você gravar. Diga, pagar o mal com o mal é agir como um selvagem. Pagar o bem com o mal é agir como um demônio. O que Lúcifer fez, sim ou não? Pagar o mal com o bem é agir como um cristão, como uma pessoa mansa. Davi testemunha. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Salmos 35, 12 e 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Davi está dizendo, quando eles estavam doentes, eu me humilhava por eles, e agora eles me pagam com mal. Cristo não nos exorta a aprender com ele a fazer milagres, a abrir os olhos aos cegos, a levantar mortos, mas ele nos exorta a aprendermos com ele a sermos mansos. Coloca aqui para mim, por favor, Mateus 11, 29. Vamos pôr 28 e 29. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou. Jesus disse que nós devemos aprender isso nele. Então nós vamos ter descanso nas nossas almas. Nós devemos ser mansos, porque os servos de Deus do passado também foram mansos. Abraão abriu mão dos seus direitos e deu a Ló a oportunidade de escolher primeiro. Uma pessoa mansa abre mão, não briga pelos seus próprios direitos. Moisés, Números 12, 3, diz que ele foi o homem mais manso da terra. Quantas injúrias ele sofreu. E quando o povo murmurava contra ele, em vez de se irar, ele caía de joelhos em oração pelo povo. Está lá em Êxodo 15, verso 24 e 25. As águas de Mara não foram tão amargas como o espírito do povo, mas Moisés reage não com amargura, mas com oração. Davi foi manso. Saul perseguia loucamente a Davi, e algumas vezes ele teve a vida de Saul nas suas mãos, mas ele não se vingou. Simei amaldiçoou a Davi, ele não permitiu que sua vida fosse tirada. Um homem manso não defende a sua própria causa ou a sua própria reputação. A mansidão é o caminho para derreter e conquistar o coração dos próprios inimigos. A Bíblia diz, Provérbios 15, 1. A palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. A brandura de Davi com Saul derreteu seu coração, mais do que a bravura de Davi. A mansidão é como ajuntar brasas na cabeça do seu inimigo. A ira faz um amigo tornar-se inimigo, mas a mansidão faz um inimigo tornar-se amigo. Qual é o resultado da mansidão? E com isso terminamos. Uma profunda e gloriosa felicidade. Jesus diz que os mansos serão felizes e bem-aventurados. Há uma palavra chamada Macários, que significa felicidade dos deuses. É uma felicidade plena. Tome posse, porque é isso que Deus tem para você.
É uma felicidade completa. É uma felicidade independente das circunstâncias, baseada num relacionamento íntimo e vivo, permanente com o Senhor Deus da sua vida. Aleluia. Os mansos vão herdar a terra. Diga, eu vou comer o melhor dessa terra. O ímpio tem posse temporal da terra, mas o manso vai usufruir da terra. Os mansos já são herdeiros. Na vida presente, ele é uma pessoa satisfeita. Sente-se contente. Ele nada tem, mas possui tudo. O apóstolo Paulo diz, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, aleluia, mas possuindo tudo. Anote esse versículo, 2 Coríntios 6, verso 10. Paulo diz, em Filipenses 4, 11 a 13, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O manso é cidadão do céu, é filho de Deus, é herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo que é do Pai. Receberemos a herança original de domínio sobre a terra que Deus deu a Adão e a reconquista do paraíso. Eles conquistam a terra não pelas armas, não pela força, mas por herança. O manso herda as bênçãos da terra. O ímpio pode ter abundância de dinheiro, mas o manso tem abundância de paz. O ímpio não tem o que parece ter. Ele tem propriedades, terras, mas não pode levar nada, não herda nada. Mas o manso, mesmo desprovido agora, ele tem a herança, a posse eterna de tudo que é do Pai. E por fim, fique de pé no seu lugar. A herança da nova terra e do novo céu e de novos céus na eternidade. O manso desfrutará da terra restaurada, redimida do seu cativeiro. Ele habitará no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, verso 2 e 3. Ele reinará com Cristo sobre a terra. Coloca lá para mim, Apocalipse 21, 2 e 3. O manso não apenas herda a terra, mas também o céu. O manso tem a terra apenas como a sua casa de inverno, mas tem o céu como uma mansão permanente eterna. Casa feita não por mãos de homens, mas casas feitas com as mãos de Deus. Glorificado seja Deus. Muita gente diz, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Verso 2, tá o 2 também? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olhe para mim. Deus sempre volta ao plano original. A terra que Adão perdeu, o paraíso, isso vai ser restaurado para nós. Eu estava numa vigília, oramos por quase 10 horas. Quando Deus me arrebatou e me levou num lugar muito bonito. Irmãos, as casas que eu vi lá de ouro, nunca vi na terra. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A paz que eu senti naquele lugar, não existe em nenhum lugar do mundo. Tinha um trono assim, com umas pedras preciosas, e uma água forte que descia, e aquelas pedras cravadas,
e uma luz muito grande. E ela vinha assim e terminava num lugar que tinha um verde que não existe nessa terra. E tinha águas tranquilas, uma paz, uma plenitude que eu não queria voltar. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem chegou no teu coração, é o que Deus ainda tem preparado para nós. Aguarde, porque Deus ainda vai te surpreender muito. Está chegando o fim, queridos. Mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá. Não vai ter lágrima, não vai ter injustiça, não vai ter mentira, não vai ter inveja. E o sol da justiça vai brilhar. Obrigado, Deus, por essa palavra. Senhor, talvez daqui desse grupo de pessoas eu seja o que mais preciso dessa palavra. Porque eu sou pecador. Me ensina, Senhor, a ser manso e humilde. Toma as rédeas da minha vida. Me ensina, Senhor, a ser dependente de Ti. Senhor, eu não quero ser o que o meu eu quer ser, mas eu quero estar rendido à Tua soberana vontade. Eu libero perdão nessa noite a todos que me fizeram mal, e eu abençoo a todos que me amaldiçoam. Entrego nas Tuas mãos as minhas causas e Te agradeço, porque ainda o Senhor, sendo rico, se fez pobre, e Tu passaste por tudo, sendo Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não se defendeu, e na cruz do Calvário disse: Pai, perdoa eles, Teu amor me constrange. Jesus, me ensina a ser parecido com o Senhor, porque eu sou tão distante. Me ensina a ser um homem segundo o Teu coração. Me ensina a ter os Teus olhos, o Teu coração, a Tua voz, a Tua bondade. Me ensina o evangelho das ações, das atitudes e do amor, em nome de Jesus.